Então nós vamos falar aqui hoje um assunto muito importante sobre disciplina de filhos. Mas para nós falarmos de disciplina, nós vamos ter que pensar aqui em alguns conceitos bíblicos, alguns princípios bíblicos, porque são necessários na aplicação da disciplina. Talvez você chegou aqui com essa expectativa, né? Puxa vida, o pastor vai falar se eu tenho que usar a vara para disciplinar o meu filho, se eu tenho que colocar de castigo, se eu tenho que fazer uma troca com ele, se eu tenho que dar uma palavra, né, de repente de incentivo. Se o meu filho é uma criança, então criança faz coisa de criança, e aí quando ele crescer, quem sabe um dia, ele vai responder de uma forma diferente. Tudo isso nós vamos abordar na nossa fala aqui, mas nós precisamos entender que para a disciplina funcionar, existem princípios, existem alicerces, que aí sim, se tivermos um bom alicerce, a disciplina ela vem para contribuir pelo propósito do qual Deus a estabeleceu ensinando na palavra. Amém? Com o teu coração aberto, eu gostaria demais que você pudesse, né, observar. Se você tiver alguma dúvida, você pode depois me procurar no final. Nós não vamos ter esse espaço aqui para perguntas agora, mas você depois pode me procurar, pode conversar comigo, com a minha esposa, que nós estamos à disposição dos irmãos. Amém? Quero começar lendo um texto, Malaquias, capítulo de número 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E o livro, do profeta Malaquias, que marca o final do Antigo Testamento, termina assim com esses dois versículos. Malaquias capítulo 4, versículo 5, versículo 6. A palavra diz assim: Eis que eu lhes enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por cada vida que está aqui, te louvamos pelas famílias da igreja, te agradecemos pelas crianças que estão ali no container, Pai, nesse momento também sendo ministradas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no seio da nossa família. E agora, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, para que esse tempo seja um tempo especial. Um tempo, Pai Santo, ó Deus, que não só contribua para mais informação, mas acima de tudo de transformação. Transformação das nossas vidas como pais, transformação das vidas dos nossos filhos, transformação da nossa família como um todo. Nós queremos, meu Deus, honrar o Senhor com tudo na nossa vida. E agora, Pai, nós pedimos isso, libera a voz profética da Tua palavra, que ela possa esmiuçar, meu Deus, todos os falsos conceitos, todos os sofismas, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que atrapalha, que tudo isso seja eliminado da nossa vida, que não haja resistência da nossa parte, mas que nós possamos com o nosso coração aberto acolher, ó Pai Deus, com muito amor, com muito temor, a palavra do Senhor, e que ela produza frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Sê conosco nesse momento, Pai, nós te pedimos isto e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, antes da gente começar aqui, falar que boa parte do conteúdo que nós vamos observar, eles são frutos, de ensino da palavra de Deus, frutos de alguns autores que escrevem a respeito disso, de educação de filhos, disciplina. E eu quero incentivar você que gosta de ler, eu vou te passar aqui algumas dicas de leitura. A primeira delas, esse livro aqui, chegou na minha mão pela vida da pastora Samantha. 7 necessidades básicas da criança. Eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, a pastora nos desafiando, Grazi e eu, para lermos esse livro aqui. E foi muito interessante, porque esse material aqui, um livretinho bem fininho, chegou na nossa mão quando nós estávamos começando a nossa carreira de pais. A Isabela estava nascendo ali, sendo gerada, e nós podemos então, naquela época, ler esse conteúdo e colocar muito do que está escrito aqui em prática na vida da Isabela, consequentemente do Davi e depois da Rebeca. Então, 7 necessidades básicas da criança, um excelente material. Um outro material de um autor também que eu gosto muito, é esse aqui, Pais Corajosos, do John MacArthur.
Eu gosto muito desse autor. Ele escreve, né, comentários bíblicos, ele traz vários assuntos a respeito da fé cristã, mas um dos assuntos que ele escreve muito bem, é sobre criação de filhos. Esse livro aqui, Pais Corajosos, é uma leitura muito gostosa, e ele traz princípios para a educação dos nossos filhos muito práticos. Ele pega a palavra de Deus e discorre a respeito da palavra de Deus numa perspectiva bem prática. Então fica a dica aqui, se você gosta de ler, Pais Corajosos. Um outro livro muito bom também, esse aqui para os homens, então para os pais. E os pais gostam de ler muito, né? Pensa numa galera que gosta de ler demais, né? Tá passando o futebol e eu tenho um livro para ler. É claro que você vai escolher o futebol, né? Mas eu quero estimular você a pegar, né, o hábito pela leitura. E esse livro aqui do David Merck, Homens Mais Parecidos com Jesus, ele escreve falando a respeito, né, do que Deus espera dos homens, mas tem 3 capítulos aqui que ele vai falar a respeito de pais, que são capítulos fantásticos. O pai que é chamado para ser o intercessor, o pai que entende o que é discipular os filhos, e o pai que entende que ele também foi chamado para disciplinar os filhos. O David aqui escreve numa linguagem também muito acessível, muito prático, muito objetivo, e como enriquece o nosso coração com o material desse irmão. Esse pastor aqui, ele escreve, né, para famílias, tem vários comentários bíblicos de família, ele tem um material que se chama Comentário Bíblico da Família, é um livro expressivo, um material muito bom, que ele vai pegando vários assuntos da palavra de Deus, colocando na perspectiva da família. Fica a dica para você. E esse livro aqui, que mudou a minha visão de educação de filhos, né? Muito daquilo que eu pratico desses anos como pais, aquilo que eu tenho ensinado como pastor, né, os pais que nos procuram, vem desse material aqui, Pastoreando o Coração da Criança, do pastor Ted Tripp. Ted Tripp, ele é um pastor americano, já esteve várias vezes no Brasil. Você pode encontrar ministrações dele na internet, no YouTube. Às vezes que ele veio no Brasil para ministrar, por exemplo, ele veio numa conferência da Fiel, e ele fez 8 ministrações desse livro aqui, material enriquecedor, fantástico. Isso aqui revolucionou a minha maneira de enxergar a criação de filhos. Ele vai dizer o seguinte, que nós pais, quando nós começamos a criar os nossos filhos, nós temos o hábito de corrigir comportamento. Então pensamos assim, olha só, os nossos filhos nasceram bons, e aí eu tenho que cuidar para que ele não se torne uma pessoa ruim. E geralmente nós vamos corrigindo o comportamento. O nosso filho faz uma coisa errada, você ajuda ele a tentar fazer a coisa certa. E o pastor Ted Tripp vai falar que esse é um tipo de educação, mas a vontade de Deus não é que nós pais façamos isso, corrijamos o comportamento do nosso filho apenas. Ele vai falar que nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos. E aqui ele traz algo muito importante que nós pais temos que entender. E aqui eu já estou fazendo, né, a introdução do nosso conteúdo. Essa ideia que nós temos de que os nossos filhos nascem bons e é o meio que corrompe os nossos filhos, isso não é bíblico. Isso não vem da palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina que os nossos filhos já nasceram estragados. Os nossos filhos já nascem, né, lá no DNA deles com a semente do pecado, uma natureza que vai contra a vontade do Senhor. Não é uma questão dos nossos filhos nascerem e se tornaram boas ou más pessoas. Os nossos filhos já nascem egoístas por natureza. E por isso que ele vai falar que nós devemos pastorear o coração dos nossos filhos. Ou seja, pegar esse coração que está morto espiritualmente, que está longe do Senhor, separado de Deus, né? Romanos capítulo 3 vai dizer isso. Todos pecaram, né? Não há um justo sequer na terra. Romanos vai trabalhar essa ideia, por causa do pecado veio a morte, nós estamos separados de Deus. E aí o pastor Ted Tripp vai dizer isso, nós pais precisamos pastorear o coração dos nossos filhos e conduzir esse coração aos pés do Criador. Irmãos, isso aqui revoluciona a nossa maneira de enxergar a criação de filhos. Esse material aqui é tão bom, que esse pastor aqui e esse pastor aqui citam o pastor Ted Tripp no seu livro. E muitos materiais que nós lemos a respeito de criação de filhos, é citado esse material aqui. Nós temos no nosso centro de recursos alguns exemplares desse material, mas se você desejar, né, hoje eu acho que nós não vamos abrir o centro de recursos, se você desejar, você pode depois deixar o seu nome para nós, que nós vamos
Opa, tem um abençoado aqui me atrapalhando. Zerou. Nós vamos disponibilizar esse material para você. E se nós, de repente, não tivermos mais exemplares, nós podemos comprar, pedir para você e depois repassar por um preço bem acessível. Agora, se você for comprar, não compre para deixar lá na estante da sua casa bem bonito. Quando alguém chegar, falar: nossa, esse aqui gosta de ler bastante, né? Leia o material, né? Porque isso aqui é que vai fazer diferença. O comprar o livro é bom, mas o ler é infinitamente melhor. Né? É isso que vai fazer a diferença na educação dos nossos filhos. Amém? Bom, vamos lá. O nosso objetivo hoje vai ser falar sobre a disciplina, mas antes de nós entrarmos na disciplina, nós precisamos aqui fazer uma definição sobre a educação de filhos, né, segundo a vontade do Senhor. Veja, existem várias maneiras de educar. Se você é um educador, quem sabe alguém que trabalha, né, nessa área do desenvolvimento humano, acompanha pessoas, você sabe que existem várias teorias. Tudo o que nós vamos falar aqui, embora uma ou outra teoria também possa abordar, nós vamos trazer numa perspectiva de educação enxergada a partir da palavra de Deus. Eu quero que você leve em consideração, não é o que o pastor acha, não é o que a Grazi acha, não é o que a Igreja Batista Betel acha apenas. É aquilo que nós compreendemos ser baseado na vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Não tem a nossa opinião aqui. O que nós estamos pegando é os princípios da palavra de Deus e apresentando para os irmãos. Agora eu quero defender isso. Sou pai de 3 filhos. É a educação que eu tenho promovido para os meus filhos. Eu tenho observado a minha família. O meu desejo como pai é essa. É ver uma família crescendo segundo a vontade do Senhor. Quais são os valores importantes para mim? O que eu pretendo ver na vida dos meus filhos, o que eu tenho trabalhado e orado para acontecer na vida deles. Não é apenas o sucesso, não é apenas os destaques, não é apenas aquilo que a sociedade promove como importante. Acima de tudo, porque está no topo da nossa lista, entendeu? E praticamente basta, é isso. Nós queremos como família viver a vontade de Deus. Eu tenho que então pensar em educação a partir disso. Talvez você vai ouvir algumas coisas aqui, que é diferente daquilo que a Super Nani diz. É diferente com o psicólogo, né? Eu sei que tem alguns psicólogos aqui, que você levou o seu filho e de repente ele te deu um conselho diferente daquele conselho que a palavra de Deus vai apresentar. E o meu objetivo aqui, queridos, não é entrar de repente numa discussão, mas eu quero que você leve em consideração isso. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada para nós. E se Deus nos criou, Ele sabe tudo a nosso respeito. O que nós precisamos é afinar uma sintonia com Ele, entendermos o que Ele espera da nossa vida e colocarmos em prática. Esse é o segredo da vida cristã. Não é a gente descobrir a roda, é simplesmente entendermos se nós estamos sendo ensinados, se a palavra de Deus nos alcançou e trouxe uma revelação. O desafio é colocar em prática, e a partir disso, as coisas vão mudando ao nosso redor. Então, a importância de educação de filhos, segundo a vontade de Deus. Eu quero ver com os irmãos que, em primeiro lugar, a educação de filhos, segundo a vontade de Deus, ela vai promover isso, conduzir a vida dos nossos filhos de volta ao Criador. Lembra que eu falei agora há pouco? Lá em Gênesis capítulo 3, narra a queda da humanidade. Deus estabeleceu o homem sobre a face da terra, deu uma orientação para o homem, e o objetivo de Deus ter criado o homem, colocado o homem no jardim do Éden era esse, que o homem espelhasse e espalhasse a glória de Deus. Só que Deus deu uma orientação: olha, de toda árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que você comer, certamente você morrerá. Os irmãos sabem a história. O homem foi, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a consequência disso foi a morte espiritual. Morte não no sentido de aniquilamento, ou aniquilação. O homem morreu espiritualmente falando. A ideia de morte aqui, separação. O homem foi separado de Deus. É por isso que Deus, ao sentenciar o homem, teve que colocar o homem para fora do jardim do Éden. Porque ali, por causa do pecado, o homem morreu espiritualmente. E a partir disso, os nossos primeiros pais, contaminados com o pecado, foi gerando os seus filhos, e esse processo geracional chegou até nós, onde todos nós nascemos com essa natureza caída. Então veja, por que conduzir o coração dos nossos filhos de volta ao Criador? Você precisa entender isso é básico.
Sabe aquela criança bonitinha, aquele bebezinho que você pega lá na maternidade, né? Vive todo aquele processo, fica 2 ou 3 dias no hospital, e aí o médico fala, agora vocês podem ir para casa. E você pega aquele serzinho pequenininho e fala, que coisa maravilhosa, que anjinho. De anjinho não tem nada, né? As crianças são maravilhosas, amamos as crianças, temos um desejo no nosso coração muito grande de que a vontade de Deus se revele para elas, mas a natureza dessa criança, assim como a sua e a minha, já é contaminada com o pecado. Quando nós pensamos na educação de filhos, nós temos que entender isso. Essa criança nasce longe de Deus. Essa criança está separada de Deus. Pastor, mas é uma criança, é inocente, não sabe de nada. Deixa eu falar para você, você imagina que ela não sabe de nada. Há uma pesquisa, eu vi esse dado, né, recentemente. Eu estava vendo um especialista falando a respeito disso, ele disse o seguinte, que com 3 semanas dentro de uma casa, um bebezinho recém-nascido já consegue fazer uma leitura, entendeu? E saber como que aquele ambiente funciona. E ele já começa a partir de então a manipular as circunstâncias para que a vontade dele prevaleça. Então sabe aquele negócio assim, o meu filho não sabe de nada, coitadinho, deixa ele fazer, ai que bonitinho. Ali atrás tem uma natureza pecaminosa, que se você não entender isso aqui, que o teu processo como pai, segundo a vontade de Deus, é conduzir o coração de volta ao Criador, querido, essa criança vai se tornar uma criança insuportável. E aqui eu faço um parênteses. Irmãos, eu estou assustado com o comportamento dos nossos filhos. Filhos dentro da igreja e fora da igreja. Às vezes eu saio daqui num culto de domingo de manhã, às 10h15, e vou ficar lá com as crianças para eu tentar entender, ver o que está acontecendo ali. Às vezes me coloco até à disposição para ajudar, de vez em quando ministro para as crianças. Mas na minha observação, eu fico assustado com alguns comportamentos. Crianças egoístas, crianças às vezes maldosas, crianças que olham para você e te passam para trás, ou querem te passar para trás, achando que ele sabe de tudo e você não sabe de nada. E o que me assusta é a inércia dos pais que olham e pensam assim, nossa, é tudo muito bonito. Ah, é uma criança, simplesinho. Ele vai crescer e um dia ele vai dar uma resposta diferente. Se o coração dessa criança não for conduzido aos pés do Criador, irmãos, vai se tornar um adulto insuportável. Mesmo aqueles que nasceram dentro da igreja, mesmo aqueles que frequentaram as atividades da igreja, mesmo aqueles que estiveram no curso ou no culto do IBB Kids, que fizeram as tarefinhas, que procuraram se envolver. Veja, tudo isso pode ajudar, mas é um processo que o coração do nosso filho precisa se render, se derramar. Ele precisa de um toque especial, ele precisa ser despertado. Deus precisa, através do poder do Espírito Santo, trazer vida ao espírito dele. É isso que vai mudar a vida dos nossos filhos. E o teu filho, quando nasce pequenininho, ele precisa desse milagre. Tá certo? Se você perguntar para mim, pastor, mas a partir de qual a idade que eu posso ver o meu filho entregando o coração dele para o Senhor Jesus? A nossa experiência como pais, né, Grazi e eu, podemos testemunhar isso. Nós vimos os nossos filhos na primeira infância. E sabe, não foi nada forçado, não foi aquele negócio assim, entrega a sua vida para Jesus, senão você vai para o inferno, não teve nada disso. Nós começamos a orar e ministrar a palavra, orar e ministrar a palavra, orar, né, e ensinar para eles aquilo que era certo e o que era errado, sempre clamando, Senhor, salva os nossos filhos. Espírito Santo de Deus, ajuda os nossos filhos, desperta o coração deles, que eles possam nascer de novo. E de repente, queridos, os 3 foram assim, de uma forma sobrenatural nos surpreenderam. Entreguei minha vida para o Senhor Jesus, papai, ora comigo. E nós percebemos que a partir de então, o comportamento deles mudaram em muitas questões, em muitas áreas. Então a importância da educação cristã é essa, segundo a vontade de Deus, conduzir os nossos filhos de volta ao Criador. É mais do que você tentar criar um filho com bom comportamento, para te dar orgulho, para ser um cidadão de bem. É você colocar o filho novamente no centro da vontade de Deus e no propósito do Senhor. O segundo aspecto aqui a respeito da importância da educação segundo a vontade de Deus é que ela tem impactos geracionais. Quando nós fazemos bem o nosso papel de criar os nossos filhos, nós não estamos apenas plantando na vida dos nossos filhos ali. Nós estamos plantando nas futuras gerações. Eu quero ler para você uma pesquisa
um pesquisador da Universidade de Princeton, o nome dele é Benjamin Warfield. Ele fez uma pesquisa para tentar entender um pouquinho isso que eu quero passar para vocês. Ele escolheu 2 pessoas na história. O primeiro deles foi o grande pastor Jonathan Edwards. Ele pegou a vida de Edwards e ele foi pesquisar a respeito da vida de Edwards. E ele pegou um contemporâneo de Edwards, Max Jukes, e ele também fez uma pesquisa. E qual foi o objetivo da pesquisa? Foi tentar levantar o máximo, de descendentes dessas 2 pessoas. Jonathan Edwards, nós sabemos, foi um grande avivalista, um pastor muito usado por Deus, trouxe um impacto significativo na nação dos Estados Unidos. A pregação dele se espalhou ao redor do mundo. Muito daquilo que nós lemos hoje em livros de teologia vem da pregação de Edwards, o homem, queridos, que foi grandemente usado. Um grande avivamento de Deus foi promovido através da vida desse pastor. Mas a história de Edwards vai nos ensinar o seguinte: embora um pastor muito bem sucedido, esse homem, ele, além de ser um pastor bem sucedido, foi um homem que fez a tarefa de casa. As pessoas diziam o seguinte, que Edwards se destacava no púlpito, mas o legado dele mesmo foi plantado dentro de casa. E o que esse pesquisador fez? Ele foi levantar os descendentes de Edwards. Ele chegou a essa conclusão. Ele conseguiu levantar 1.394 descendentes de Edwards. E olha só, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estado e diplomatas enviados a outros países. Esse pesquisador terminou falando o seguinte, que os descendentes de Edwards não custaram para os Estados Unidos nem $1. Veja, como que tudo isso começou? Talvez Edwards não tinha na mente dele um impacto do fato dele ser um bom pai. E a história diz que o seguinte, a rotina de Edwards começava às 4:30 da manhã. Ele escreveu muito, muitos livros foram publicados, temos esses livros. Ele pregava muito. Há pregações que são ouvidas até hoje de Edwards, mais famosa dela, Pecadores na mão de um Deus irado, um sermão muito famoso de Edwards. Mas assim, embora ele tinha uma rotina de muitas viagens, muitos negócios, procurando levar o reino de Deus, ele tinha um objetivo como pai. Ele dedicava aos seus filhos pelo menos 1 hora por semana para cada filho, e ele vivia essa hora com muita intensidade, procurando pastorear o coração dos seus filhos. O que Edwards fez não só impactou a vida dos filhos, impactou as futuras gerações. Agora esse pesquisador levantou a vida de Max Jukes. Max Jukes era um ateu, ele muitas vezes se levantava criticando a mensagem de Edwards, era um opositor à mensagem que Edwards pregava, e na pesquisa levantada, o que aconteceu? Eles conseguiram mapear algumas pessoas que eram descendentes de Jukes, e eles chegaram a essa conclusão. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo deles 78 assassinos. 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas, e os 540 descendentes de Jukes, que essa pesquisa conseguiu levantar, custaram aos Estados Unidos $1.250.000. Quando você pensa na educação dos seus filhos, o que você, pai, está fazendo hoje, vai ter um impacto nas futuras gerações. Nós precisamos começar a pensar a médio e longo prazo. E aqui eu faço algumas perguntas. Quais são os cidadãos que nós queremos deixar para o nosso país, ou para esse mundo? Nós temos uma expectativa muito grande, de ver o mundo mudando, através dos nossos votos, pensamos na política, os nossos governadores, representantes. Tudo isso tem o seu valor, nós precisamos de fato fazer boas escolhas. Mas a melhor maneira que nós temos de impactar e mudar a nossa sociedade começa dentro da nossa casa.
E olha a nossa incoerência. Muitas vezes, nós criticamos quem está lá em cima, e essas pessoas não estão fazendo o dever deles. Eles não estão fazendo o trabalho que eles deveriam fazer. Olha como está a política, olha como está a educação, olha como está a saúde, olha como está a nossa sociedade. Mas olhar para as nossas autoridades, para os nossos representantes e criticá-los, não vai resolver. E só o fato de procurar fazer boas escolhas também não vai resolver. A maior maneira de nós resolvermos esse problema é cuidando daquela criancinha pequenininha que Deus colocou dentro da nossa casa. Se a gente fizer o trabalho de casa bem feito, irmãos, daqui a alguns anos, o impacto daquilo que nós fizemos dentro da nossa casa será uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e, consequentemente, um país melhor. Então, quando nós pensamos na educação de filhos segundo a vontade de Deus, nós precisamos entender isso, tem impactos geracionais, não é só o que está acontecendo hoje. Talvez você olhe para a tua casa e fale assim, nossa, nós estamos passando por uma fase difícil. Em nome de Jesus, essa fase difícil pode passar. Mas ao passar, querido, não só vai te levar a uma fase boa, você está olhando para um futuro promissor, para algo sobrenatural. Talvez os seus olhos naturais não vão conseguir enxergar, mas com a graça de Deus, o que você está fazendo hoje vai dar fruto e muito para a glória do Senhor. Por isso nós não podemos nos esquivar, dessa responsabilidade de educar os nossos filhos segundo a vontade do Senhor. E um outro impacto aqui, segundo a vontade do Senhor, é que a educação de filhos segundo a vontade de Deus gera nos pais o senso de realização. Sabe aquele dever cumprido, aquela sensação de dever cumprido? Aquela sensação que você fala, puxa vida, eu estou contente e alegre porque parece que o que eu fiz aqui tem relevância. Tenho trabalhado com muitas famílias e de vez em quando nós nos encontramos com pais, avós, com pessoas que estão no final da sua vida, olham para trás às vezes com pesar. Porque ao observar a vida dos filhos, pensam assim, puxa, eu poderia ter feito diferente. Mas é muito gostoso também quando você olha para um pai, que ele tem essa sensação, puxa vida, eu cumpri o meu papel, eu cumpri a minha missão, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Porque nós vamos entender que a maior missão que Deus pode conceder a nós, é gerar filhos que vivam segundo a vontade dEle. A família é o nosso maior patrimônio, é o maior projeto. Não existe conquistas nesse mundo que justifique o fracasso do nosso lar. Agora veja, se você faz o trabalho da casa bem feito, se você procura realizar esse trabalho com muito empenho e dedicação, quando chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Quero pensar um pouquinho nisso aqui. Alguém certa vez disse, qualquer um pode gerar filhos, mas ser pai ou mãe exigirá alguém especial. Apesar das nossas muitas falhas, Deus pode nos dar a graça de sermos pais dignos de imitação por nossos filhos. Que sejamos mais do que progenitores de filhos, que sejamos os seus pastores. Essa é a vontade de Deus, quando nós pensamos na educação de filhos segundo a vontade dEle. Que nós sejamos pastores da nossa casa. Sabe, você foi colocado na vida do seu filho, ou o seu filho foi colocado na sua vida, porque esse é o objetivo do Senhor, que você pastoreie o coração dele, pegando esse coração que está longe de Deus e conduzi-lo até os pés do Criador, de forma que quando chegar na sua velhice, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Eu não me preocupei apenas com a profissão do meu filho, com o futuro, com a herança que ficou para ele em termos materiais. Eu me preocupei em saber se o coração dele estava conectado com Deus. Se o meu filho viveu nessa terra ou está vivendo nessa terra para cumprir o propósito do Senhor. Irmãos, esse é o objetivo da educação cristã. Bom, vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre a educação de filhos? Quero pensar com os irmãos aqui em alguns textos bíblicos, tá? Eu vou trazer apenas 2 referências bíblicas que vai nortear aqui a nossa caminhada. O primeiro deles, e mais famoso, Paulo escrevendo aos Efésios, do capítulo 6, do versículo 1 ao 4, ele escreveu assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honra o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Versículo 4. E pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor.
O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o Efésios ele está escrevendo nessa perspectiva. Capítulo 5 termina, o apóstolo Paulo falando sobre o dever dos maridos, o dever das esposas. E no capítulo 6 ele entra falando para os pais e para os filhos. Filhos, vocês devem obedecer e honrar os pais. E pais, não irritem os filhos, mas eduquem-os na disciplina e admoestação ou instrução do Senhor. Tem um outro texto no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo de número 6, eu peguei esse texto porque esse texto é chamado, no judaísmo de Shema. É um dos textos mais importantes para os judeus. Esse texto que nós vamos ler aqui é motivo de oração. Todos os dias, ou várias vezes no dia, o judeu ora esse texto aqui. Então olha só o que diz Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe dou. Antes de eu ler o versículo 6 aqui, deixa eu fazer uma observação, está nessa tela, fica bem fácil. Deus está aqui falando com Moisés para ser transmitido para o povo a lei, as orientações que fariam diferença no seio da comunidade de Israel. E quando Deus começa a falar, Deus desperta o povo para isso. Eu vou ensinar para vocês quais são os princípios para se manter uma sociedade forte. Consequentemente, nós vamos ver que esses princípios se aplicam dentro da família. O momento aqui é apoteótico. O povo estava para entrar na terra prometida. Deus para o povo no deserto e começa a ensinar. Olha, Israel, ouça, preste atenção. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. E o que vocês vão fazer? Amar o Senhor de todo o coração e guardar sempre no coração as palavras que hoje eu lhe ordeno. Aqui 3 princípios importantes para famílias fortes. Famílias fortes ouvem a palavra do Senhor, aprendem a amar o Senhor de todo o coração e guardam no coração as palavras do Senhor. Veja, o alvo dessa ação aqui é sempre o coração, guarda isso, o homem interior. Deus está falando para o seu povo. Agora olha quando chega no versículo 7. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e aos seus portões. Veja esses verbos, repita, amarre e escreva. O que a palavra de Deus está ensinando aqui, que era a função dos pais, que tinham sido despertados em ouvir a Deus, em amar a Deus e guardar as palavras do Senhor no coração, os pais deveriam transmitir isso às novas gerações. Os pais deveriam pegar aquilo que eles estavam vivendo no relacionamento com Deus, e não era Moisés, os sacerdotes, os profetas que ensinariam os filhos. Eram os pais dentro de casa. Por isso essa ideia, fale isso com frequência. Em outras palavras, o que Deus está esperando aqui? O pai deveria pegar o filho, andando pelo caminho, fazendo as atividades, em tudo na vida, ensinar para os filhos de uma perspectiva de Deus. Era dessa forma que aquela sociedade compreenderia qual era a vontade do Senhor. Nós sabemos da história, o povo de Israel conquistou a terra prometida, Josué levou o povo a essa conquista, e quando chega no final da vida de Josué, tem aquela posição diante do povo. Escolha o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu faço. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E ali então o povo assume um compromisso com Josué diante de Deus, que toda a nação serviria ao Senhor. Mas quando nós entramos no livro de Juízes, logo no capítulo 2 a gente vê isso. Está escrito lá no capítulo 2, versículo 9 em diante, que uma geração, depois que Josué e os líderes da nação morreram, uma geração se levantou que não conhecia Deus e os seus feitos. Irmãos, foram 42 anos que o povo não sabia quem era Deus, se esqueceu. E por que isso aconteceu? Porque aquele povo, infelizmente, se alegraram com as conquistas, se alegraram com a bênção, desfrutaram daquilo que o Senhor estava dando por eles, mas não fizeram a tarefa de casa. E aí uma grande tragédia aconteceu. Você entra pelo livro de Juízes, você vê isso, o povo se desviando dos caminhos do Senhor. E onde nasceu esse desviar-se do caminho do Senhor? Nasceu dentro de casa. Os pais não fizeram a tarefa deles.
Os pais não ensinaram os seus filhos, não passaram bastão, sabe, não transmitiram para as futuras gerações quem era Deus, os seus feitos, não guardaram a palavra no coração dos filhos. Em outras palavras, não educaram os filhos segundo a vontade do Senhor. E o resultado disso não é só um problema dentro de casa. O resultado disso é um impacto de dificuldade na própria nação. A sociedade sofre com isso. Bom, esses textos, e tem outros da palavra de Deus, vão nos ajudar os princípios para a disciplina eficaz. Porque pensando em disciplina agora, que é o alvo aqui da nossa escola hoje, a gente precisa levar em consideração o seguinte: e quando nós pensamos em disciplina, esses 3 princípios aqui precisam caminhar juntos. Eu não posso pular para a disciplina aqui sem antes falar do amor e do discipulado. Sabe por quê? A disciplina ela só funciona quando os nossos filhos se sentem amados e quando nós, pais, temos essa disponibilidade de discipular os nossos filhos. Se eu praticar a disciplina anulando esses 2 primeiros princípios, eu corro o risco de cair num autoritarismo e de impor algo sobre a vida dos meus filhos que eles não estão entendendo, que não há uma comunicação entre nós, consequentemente ele não vai entender o amor de Deus nesse processo todo. Então, antes de falar de disciplinas, nós precisamos entender aqui um conceito do amor e o conceito do discipulado. Vamos lá. Olha essa ilustração aqui. Coloquei aqui, né, uma imagem aqui que representa um diamante. Então, olhando para esse diamante, você precisa aqui entender que esse diamante aqui representa o seu filho. Não só para você, mas acima de tudo, para Deus o seu filho tem valor. O seu filho é importante. Como eu amo meu filho, Deus ama muito mais. Como meu filho é lindo para mim, ele é importante para mim. Para Deus, infinitamente mais, né, do que a importância que nós damos para os nossos filhos. Nossos filhos estão no plano de Deus. Agora pensa nesse diamante. Para esse diamante poder brilhar, ele vai precisar ser lapidado. Ele não nasce lindo, bonitinho. Não é uma folha em branco de papel que está limpinha, bonitinha, e aí o meio vai corrompendo. Não. Esse diamante é bruto. Está cheio de sujeira, de craca, do pecado, da natureza pecaminosa. E ele vai precisar ser lapidado. E como que esse diamante vai ser lapidado? Em primeiro lugar, quando nós amamos os nossos filhos, o princípio do amar. Em segundo lugar, o discipular. E o terceiro, o disciplinar. Amar, discipular e disciplinar. Aqui, queridos, nós conseguimos de uma forma bem simples entender os princípios da educação cristã. Nós, pais, fomos chamados para amar os nossos filhos, discipular os nossos filhos e disciplinar os nossos filhos. Olha que coisa muito legal. Amar. 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui, irmãos, a gente vai precisar gastar um tempinho, porque se a gente não entender o amor de Deus, a gente não entende a disciplina. Na nossa cabeça, a nossa sociedade hoje, que distorce o conceito de amar, ela olha para a disciplina como algo muito ruim. Disciplina parece que é uma coisa de gente, entendeu? Ultrapassada. Disciplina não é algo bom. E nós vamos perceber pela palavra de Deus que a disciplina vem do próprio Senhor. E por que Deus estabelece o processo de disciplina? Porque Ele ama. Deus é amor. Olha o que João está dizendo. João não escreveu o que Deus tem amor. João escreveu que Deus é amor. Ou seja, é da natureza de Deus amar. Deus não é como você e como eu que temos amor. Tudo que Deus faz, toda manifestação de Deus parte, entendeu, dessa primícia, da manifestação do amor de Deus. Quando Deus atende a nossa oração, Deus está demonstrando amor por nós. Quando Deus nos ajuda nas nossas necessidades, Deus está nos amando. Quando Deus nos consola, Deus está agindo em amor. Mas quando Deus nos confronta, quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, o que Deus está fazendo? O amor foi embora e agora entrou a justiça? Não. Todos esses atos de correção, de disciplina, de confronto, são atos de amor. Aqui a gente começa a virar uma chavinha, que a impressão que tem que parece que a disciplina é do diabo e o amor é de Deus. Não. O amor e disciplina caminham juntos. Disciplinar é um ato de amor. Nós cantávamos para os nossos filhos, de vez em quando nós lembramos uma música do Diante do Trono,
que diz assim: quem ama, corrige os seus filhos. Ou seja, pelo fato do pai e de uma mãe amar os seus filhos, quando for necessário, ele vai corrigir o filho. Faz parte da natureza de Deus. E para você pensar assim, pastor, mas será que é assim mesmo? Deus não é amor, não é só paz e amor, coisa linda. Não, isso é linguagem hippie, né? Deus, presta atenção, vamos olhar para a Bíblia. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus passou a mão na cabeça? Tadinho do homem, eu sei que você ia pecar mesmo, mas vem cá, vai dar tudo certo, Adãozinho, senta aqui, ai, tadinho de você, fiquei com tanta dó. Dá nada não, meu filho, eu vou dar um jeito nisso. Eva, você é tão bonitinha, que legal. Você pecou, mas papai do céu é amor. Não, gente, Deus amava tanto Adão, amava tanto Eva, que Deus teve que disciplinar os filhos. E a disciplina ali foi dura, foi complicada demais. Mas só que Deus, se você conhece Gênesis capítulo 3, não disciplinou, entregou esse homem e falou: te vira, eu não quero mais saber. Deus disciplinando os filhos, trouxe uma promessa. Olhou para a mulher e falou assim: mulher, você fez tudo errado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você é tão especial no meu propósito que um dia de você vai nascer uma semente que vai pisar a cabeça dessa serpente. Deus olhou para o Adão e falou: Adão, o que você fez? Você fez tudo errado, meu filho, mas bora lá, sabe? Deus, ao disciplinar os seus filhos, Ele não faz porque Ele quer nos condenar e nos mandar para o inferno, é um ato de amor. Se você não entender isso, você não vai conseguir praticar a disciplina bíblica. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ser tentado a pensar assim: ai, tadinho, mas se eu infligir dor sobre o meu filho com uma disciplina, parece que eu sou um pai ruim. Às vezes eles mesmos vão olhar para nós e falar assim: como que você fala que me ama fazendo isso para mim? Quem ama, corrige os seus filhos. E se para você ainda isso não é o suficiente, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais essa reflexão. Deus ama tanto, 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 que Ele foi capaz de fazer isso, pegar o filho dele e pregá-lo numa cruz, para que através do sacrifício desse filho, você e eu fôssemos salvos. Às vezes a gente pensa assim, queridos, que esse conceito de disciplina, que muitas vezes vai gerar frustração, não vem de Deus. Queridos, isso é coisa do diabo. Preste atenção, quem ama, corrige, quem ama, confronta. Os nossos filhos, eles vão ter que em alguns momentos sentir a dor, e eu não estou falando a dor de uma varada, de uma chinelada, a dor da vida que dói muito mais, que é um momento em que eles vão parar e pensar e refletir naquilo que eles estão fazendo. Pastor, mas o meu filho vai chegar nesse lugar porque servir a Deus, obedecer a Deus é algo tão difícil que eu não consigo. Glória a Deus que nós não conseguimos. É nessa hora que o Espírito Santo fala assim: olha, sozinho você não consegue, mas se você deixar a minha natureza se manifestar em você, nós vamos juntos e você vai até o Criador novamente. É assim que funciona. Deus agindo dessa maneira no coração do ser humano e consequentemente dos filhos. Às vezes os pais ficam sofrendo: não, mas eu tenho só que... E essa cultura de querer poupar os nossos filhos da frustração, da dificuldade, tem gerado, queridos, adultos totalmente desequilibrados. Olha onde tudo isso começa. Os pais aqui de primeira viagem, e a gente está vendo isso, na pandemia aconteceu muito isso. Os filhos nasceram, e esse mundo, tão complicado, tão difícil, eu tenho que proteger o meu filho agora. Vou levar ele para dentro de casa, ele vai ficar aqui, não vai sair, agora vai ser papai, mamãe e o filhinho. Mas eu vou guardar tanto, tanto, tanto esse filhinho, que eu vou levar ele para onde? Para dentro do meu quarto. Onde esse filhinho vai dormir? Na cama do pai e da mãe. Enquanto é pequenininho, coloca ali no meio, fica desajeitado, mas daqui a pouquinho ele começa a crescer e alguém vai ter que sair da cama. E quem está saindo da cama? Papai, Ou papai, porque a mamãe tem que estar ali, Então, deixa ali. Ou papai vai deitar no colchãozinho do lado. Só que daqui a pouquinho, dormir no colchão é complicado. 1 dia, 2 dias, 3 dias vai. Mas 1 semana, 1 mês, 1 ano, não, ninguém merece. O que o papai faz? Vai para um outro quarto, vai para a sala, vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? A raiz de uma decisão como essa é porque o papai e a mamãe não querem gerar frustração no bebê, que ele tem que aprender que ali não é o lugar dele. O lugar dele é onde? Lá no quartinho dele. Sabe aquele quartinho que o papai e a mamãe gastou um absurdo para fazer?
parcelou em 12 vezes nas Casas Bahia para comprar, está pagando até agora. Tem alguns que ficam com tanta raiva que vende as coisas depois. Já viu isso? Estou liquidando, pastor, leva para o bazar, faz alguma coisa com isso aqui. Não acredito, né? Gastou uma fortuna, mas o bebê nunca usou. Sabe por quê? O pai e a mãe com medo. Sabe por quê, pastor? Eu peguei meu filhinho, e aí quando eu fui colocar ele no berço, parecia que tinha espinho. Eu coloquei, ele começou a chorar. Ai, que dozinha. Ah, não, né? Coitadinho, né? Pastor, está tão frio essa semana que passou, né? Frio. Ah, não. Aí a gente, em nome de uma conveniência, a gente pega e quer poupar os nossos filhos de frustração, de dor. Irmãos, quem ama, estabelece limites. E quanto mais cedo os nossos filhos entenderem isso, o melhor beneficiado disso serão eles mesmos. Trabalho com adolescente há muitos anos. Irmãos, quero falar uma coisa para você. Se a gente não prepara os nossos filhos na adolescência, na infância, quando chega na adolescência, a adolescência atropela eles. Hoje, por que nós temos adolescentes sofrendo com síndrome do pânico, crises de ansiedades, depressivos? Porque enquanto estava dentro de casa, eles reinavam e faziam tudo do jeito deles. Mas, de repente, eles começaram a interagir com os amigos. E a adolescência é assim, cara. Eu falo nesse aspecto assim, adolescência em todos os contextos, seja escola e igreja, ela tem um aspecto meio maldoso, ela não está nem aí porque o outro sente ou não sente. Ou ele entende que ele é mais um no meio da multidão e que ali todo mundo tem valor e tem importância, porque se ele quiser se destacar e fazer as coisas do jeito dele, literalmente, o grupo vira as costas e deixa ele falando sozinho. E para alguns adolescentes isso é insuportável. Porque ele foi treinado para quê? Que não. Nunca passei por frustração, nunca passei por dor. Por que agora, entendeu, os meus amigos estão me tratando assim? Aí ele começa uma busca de tentar se identificar com o grupo, até que ele encontre um grupo que aceite ele, entendeu, da forma como ele é, sem a necessidade de pensar que existe um outro indivíduo do lado que é tão importante quanto ele. Então, irmãos, tudo isso começa nesse processo de amar, percebe? Quem ama, prepara o coração dos filhos para esse processo. Bom, vamos lá. O segundo aqui, discipular. Discipular e disciplinar, que são os próximos dois que nós vamos ver, vem da mesma raiz. E eu achei esse versículo aqui muito interessante porque vai trabalhar as duas ideias. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos ensina isso. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Irmãos, pensa num versículo mal interpretado. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui a respeito da leitura de Provérbios. Provérbios não é um livro doutrinário. Provérbios é um livro de conselhos, tá certo? É diferente a leitura de Provérbios da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ali nós temos um mandamento, ali nós temos uma orientação específica. Provérbios está dando um conselho. E conselho, talvez você pense assim, pode ser bom, pode ser ruim. Não necessariamente você pode. Só que ao escrever esse livro, há tanta sabedoria, que todos esses conselhos aqui são conselhos que vão fazer tanta diferença na nossa vida, que eles podem ser vistos até dessa maneira, com um impacto tão grande que às vezes, né, chega a beirar aqui a ideia de uma doutrina. Agora olha só, Provérbios, ensina os seus filhos no caminho certo. Primeiro, para você ensinar os seus filhos, olha só, tem uma palavrinha bem pequenininha aqui no meio desses versículos, né, que faz toda a diferença. Não é ensine os seus filhos o caminho, é no caminho. Isso traz um pressuposto que para ensinar os nossos filhos, nós mesmos precisamos estar nesse caminho. Não adianta eu pegar meu filho e falar, vai para a igreja, vai ler a Bíblia, vai orar. Olha, você precisa falar a verdade. Olha, você precisa ser um bom aluno. Olha, você precisa ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Se eu não estou dando o exemplo, se eu não estou no caminho, né, o impacto daquilo que eu estou falando será pequeno no coração dos nossos filhos. Né, tem aquela ideia de que as palavras elas podem influenciar, mas o exemplo arrasta. Então, quando esse pai está no caminho certo, ele tem essa disposição de ensinar também o caminho certo. Isso é discipular os nossos filhos. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. E quando nós pensamos aqui em discipular, nós temos que levar em consideração que esse é o objetivo do discipulado de filhos: ensiná-los a obedecer o Senhor.
Quando nós cobramos obediência dos nossos filhos, mais do que obedecer a nós, eles precisam entender que o objetivo desse treino conosco é obedecer a Deus. E os nossos filhos precisam ser treinados a isso. Quando nós pensamos em obediência, nós vamos ver que essa obediência precisa ser imediata, inteira e interna. Uma obediência imediata. O que significa? Irmãos, que quando os nossos filhos estão crescendo nessa escola da obediência, o coração deles precisa amadurecer a esse ponto. Não é obedecer quando eles querem. Então vou dar um exemplo agora aqui para ficar um negócio mais prático. Você chega, para o seu filho e fala assim: filho, arruma o seu quarto. Eu quero que você arrume o seu quarto porque está bagunçado. Tudo bem? Você entendeu? Entendi, pai. Entendi, mãe. Beleza. O que tem que acontecer? Ele tem que parar o que ele está fazendo, ir lá e arrumar o quarto dele. Filho, vai arrumar o seu quarto. Tá bom, pai, já estou indo. Aí passa uma hora, você volta lá, o quarto está do mesmo jeito. Ô pai, calma aí, eu estou aqui ocupado na frente do computador, jogando, e daqui a pouquinho eu vou. Vai arrumar o seu quarto. Passa 2 horas, você volta lá. O que você fez? Não arrumou o quarto ainda? Eu estou falando para você arrumar o seu quarto, hein? Aí o seu filho vai lá, o quarto sem arrumar. Passaram-se 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana. E o quarto do seu filho está do mesmo jeito. Até que você toma uma decisão. Eu mandei você arrumar o seu quarto e você não arrumou. Agora você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Calma, pai, para que tão irritado? Eu já estou indo. Eu vou lá arrumar. E ele vai, então, e com muita má vontade, começa a arrumar, porque você ameaçou o seu filho. Não é esse tipo de obediência. É uma obediência imediata. Filho, eu quero que você faça isso agora. Pai, eu estou terminando de fazer isso aqui. Posso terminar? Pode. Depois que você terminar, você vai fazer. Ok? Ok. Pai, eu estou fazendo isso aqui. Posso terminar? Se você achar que não deve, não. Para o que você está fazendo e vai fazer o que eu te mandei. É esse tipo de obediência. E onde nós olhamos isso na palavra do Senhor? Olha, irmãos, o exemplo bíblico aqui, Números capítulo 14. O povo está peregrinando pelo deserto e Deus fala: olha, separa espias e manda lá para a terra, para que eles possam espiar a terra, porque é essa terra que eu vou dar para vocês. Os espias voltam, 10 deles falam assim: não vai dar certo. 2 deles falam: não, vai dar certo, nós vamos conseguir. E o povo entra naquela crise e naquele exato momento toma essa decisão que Deus não ia cumprir a promessa dele, que eles estavam ali, sendo enganados. Deus falou: tá bom, já que é isso que vocês querem, então é dessa forma, vai morrer toda essa geração no deserto. Aí o que eles falam? Ah não, Deus, desculpa, agora a gente vai. Então, não, beleza, a gente vai então obedecer. E a consequência dessa obediência tardia representou para Deus desobediência. Obediência inteira. Olha só a vida do rei Saul. 1 Samuel capítulo de número 15. Deus deu uma orientação e Saul foi lá e tomou a brilhante ideia humana, pecaminosa, absurda. Deus mandou fazer assim, mas eu tive uma ideia melhor do que Deus, vou fazer diferente. E obedeceu a Deus pela metade. Obediência pela metade é desobediência. A consequência foi essa, que Deus falou: eu te rejeitei. Você preferiu ouvir os homens, você quis fazer as coisas do seu jeito, entendeu? E o resultado foi esse: Saul foi rejeitado. E quando nós pensamos nessa obediência interna, nós estamos falando de obediência do coração. Essa semana aconteceu algo muito interessante. A Rebeca estava fazendo devocional, Mateus capítulo 21, no finalzinho do capítulo 21, Jesus está contando ali aquela parábola dos 2 filhos. Que o pai chegou para um e falou: filho, vai lá trabalhar. E o filho falou assim: tá bom, eu vou. E esse filho não foi. E ele chegou para o outro e falou: filho, vai lá trabalhar. E o filho falou assim: não, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e acabou indo. E aí Jesus pergunta assim: qual foi o que fez a vontade de Deus, a vontade do Pai? A Rebeca, lendo esse texto, a hora que ela chegou a esse versículo, ela ficou indignada. Ela falou assim: mas como? Nenhum dos 2 obedeceu. Um não obedeceu, mentiu, pai. Falou para a Grazi: mentiu, mãe. Falou que ia e não foi. E o outro falou que não ia, mas depois se arrependeu, se sentiu culpado e acabou indo. Não é desse jeito que a gente obedece ao Senhor. É sim, sim, ou não, não. Então veja, esse é o objetivo, um coração disposto a obedecer.
Não é obedecer porque se eu não obedecer eu vou sofrer com alguma coisa. Não é não obedecer porque se eu obedecer eu vou ganhar alguma coisa. Uma obediência imediata, inteira e interna. Agora, esse nível de obediência, irmãos, é um nível talvez você possa pensar assim, é muito alto, pastor. Como que eu vou cobrar isso do meu filho que tem 3, 4, 5 anos? Lembre-se disso, eles estão sendo treinados para isso. No primeiro instante, você não vai conseguir promover esse tipo de obediência. Nem nós obedecemos ou talvez agimos dessa maneira. Mas nós estamos caminhando para quê? Por um treino, onde os nossos filhos, dia após dia, estão sendo lapidados. Lembra do diamante? Quando você coloca a obediência, você persevera em ensinar a obediência, você está lapidando esse diamante. Uma obediência imediata, uma obediência inteira, uma obediência interna, uma obediência de todo o coração. Porque sabe, irmãos, o que vai acontecer? Os nossos filhos, eles vão chegar em determinados momentos e falar assim, é muito difícil. E quando isso chegar, irmãos, é o ponto em que eles precisam chegar, que é a hora que eles estão abertos para receber o milagre de Deus no coração deles. É onde nós vamos conduzir, filho, sozinho nós não conseguimos. Sabia que nem papai nem mamãe conseguem obedecer a Deus dessa maneira, se não for com a ajuda do Espírito Santo? Sabia que o apóstolo Paulo um dia falou isso? Entendeu? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E ele nos ensinou isso, que é só Deus, pela sua graça e pelo seu Espírito, agindo em nós para nos levarmos a esse nível de obediência. Filhos, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos pedir para o Papai do Céu nos ensinar a obediência. Senhor, alcança o nosso coração. Faz de nós, filhos do Senhor, obedientes. Irmãos, esse é o objetivo do discipulado dos pais. Nós temos uma estrada para seguir, sabe, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas não é apenas trazer para a igreja, mandar para o retiro ou fazer a tarefa do grupo Atitude. Isso pode ajudar, pode, mas acima de tudo, dia após dia, nas atividades que eu vou vivendo com eles, eu estou treinando os meus filhos para obedecer ao Senhor. E como é que eles começam obedecendo ao Senhor? Obedecendo a nós pais, quando nós praticamos o amor e o discipulado. E a disciplina? Olha o que esse versículo termina dizendo. Ensine os seus filhos no caminho certo, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. A disciplina, queridos, e o discipulado caminham juntos. Por quê? A disciplina, ou melhor, o discipulado, é quando eu ensino o caminho. E a disciplina? A disciplina é que se o filho sai para fora do caminho, a disciplina é o ato que eu vou trazer o filho novamente para o caminho. Esse é o objetivo da disciplina. Não é condenar, não é você humilhar, não é você chamar a atenção dele para ele te obedecer, porque senão ele vai tomar um sarrafo. Não tem nada disso. A disciplina visa a correção. Meu filho saiu para fora do caminho, eu vou ajudar ele a voltar. Lembra do Salmo 23? Que o pastor ele tem o cajado e a vara na mão? Para que ele tem o cajado e a vara na mão? Não é para ferir a ovelha. É que se a ovelha sai para fora do caminho, através do cajado e da vara, ele coloca essa ovelha no caminho certo. E esse é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina, queridos, é trazer esse alinhamento. Os nossos filhos estão se desviando, não é daquilo que a gente falou, é da vontade do Senhor, é da palavra do Senhor. Então eu vou disciplinar. Agora, uma das coisas mais mal compreendidas do nosso tempo é o tal da disciplina. Aliás, esse termo hoje é pejorativo, né? Nós vivemos um momento de sociedade complicado. Por que nasceu essa dificuldade dos dias de hoje? Se a gente pensar aqui numa perspectiva histórica, a gente vai entender bem isso. A educação que os nossos pais receberam, por exemplo, aqueles aqui que têm entre 40 e 50 anos, os nossos pais receberam uma educação que vinha de uma disciplina muito rígida. Aquela disciplina onde o pai e a mãe, e geralmente o pai fazia isso, batia nos filhos, né? Igual tomar remédio, era 3 vezes ao dia. O meu pai contava isso para mim. Tinha dia que ele chegava em casa, ele quando vivo me falou isso por várias vezes. O meu avô lá num determinado momento lá falava, traz os filhos aí que hoje eles vão apanhar. Mas o que aconteceu? Era filhinha, mano, e sarrafo, né? Era chicote, vário, o negócio estralava. Se o filho perguntasse, por que eu estou apanhando? O que acontecia? Apanhava de novo, né? E sabia, ficava quieto. Ali literalmente era manda quem podia e obedecia quem tinha juízo. Uma disciplina muito, sabe,
muito forte, autoritária, uma disciplina que gerou muitos frutos ruins no seio da nossa sociedade. A história do meu pai é uma delas. O meu pai nasceu numa família evangélica e foi criado debaixo dessa disciplina, um legalismo muito grande. Quando fez 18 anos, sabe o que o meu pai fez? Ele olhou para o meu avô e para a minha avó e falou: olha, até hoje vocês me obrigaram, a partir de agora eu vou viver minha vida. E meteu o pé e foi viver a vida dele. Primeira atitude, o que o meu pai fazia? O que a galera do mundo está fazendo aí? Estão fumando. Meu pai foi fumar. E passou por vários anos da vida dele fumando. Meu pai começou a beber. Meu pai se afastou da igreja. Aliás, a história do meu pai com a igreja, por causa dessa infância, né, trazia uma lembrança para ele muito ruim. Porque muitas vezes o meu pai foi oprimido como filho em nome da igreja. Não, você vai apanhar agora por quê? Porque é pecado que você está fazendo. Meu pai falava isso, ele ia jogar bola na escola porque estava na aula de educação física. Se o meu avô passasse na frente da escola e visse o meu pai lá do lado da quadra, chegava em casa e ele ia apanhar. Por quê? A bola é do diabo. Então uma educação muito rígida, muito severa, que atropelava e humilhava os filhos. Qual foi o resultado dessa educação? Os filhos foram crescendo e muitos pais que sofreram com isso pensaram o seguinte: eu vou fazer totalmente diferente com os meus filhos. O resultado é que se a sociedade estava no extremo, ela foi para o outro. Disciplina é algo ruim. Ok? A partir de agora eu vou criar meus filhos sem disciplina. Deixa eles viverem, deixa eles fazerem o que eles querem. E os pais talvez nessa época não entenderam que o contrário de uma disciplina severa é uma disciplina equilibrada e não ausência de disciplina. Entendeu a sacada? A nossa sociedade hoje, ela olha para a disciplina e fala assim: não, esse negócio não é de Deus não, Deus é amor. Só que nós aprendemos pela palavra que Deus disciplina os seus filhos. Por quê? Porque Ele ama os filhos. Então qual é o conceito de disciplina? Não é uma disciplina autoritária. Não é a disciplina que humilha as crianças, que agride as crianças, que espanca as crianças. É uma disciplina que vai demonstrar para os filhos o quanto nós amamos. Mas para essa disciplina funcionar, primeiro, os nossos filhos têm que entender o nosso comprometimento com eles com amor. A disciplina só vai funcionar se os teus filhos entenderem isso, que você ama o seu filho. Papai e mamãe me ama. Quando você for disciplinar, o negócio vai funcionar. Se os teus filhos não conseguirem compreender isso, que você ama os seus filhos, na hora em que você for discipliná-lo, ele vai se sentir agredido. E como, pastor, que eu posso demonstrar que eu amo meu filho? Quando eu o respeito e quando eu começo, como pai, trabalhar no discipulado dele. Eu estou demonstrando dia após dia, orando pelo meu filho, dando atenção para o meu filho, ensinando o meu filho, tendo paciência com o meu filho, que o meu coração está fazendo isso porque eu amo. Aí se a disciplina for necessária, quando você precisar disciplinar o seu filho, essa disciplina vai surtir efeito. Disciplinar nada mais é do que pastorear o coração dos nossos filhos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a disciplina é uma prova de amor. Olha o que diz Provérbios. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. A disciplina também vai salvar os nossos filhos da morte prematura. Olha só o que diz a palavra. Discipline o seu filho, ou discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Também aqui o mesmo versículo ajuda a evitar a repetição do pecado. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós estamos interrompendo esse processo de pecado no nosso filho. E aqui eu quero fazer uma observação. Todo ato de indisciplina não é só um ato de disciplina que envolve a nossa autoridade. Quando os nossos filhos desobedecem, antes de estar errando conosco, eles estão pecando contra o Senhor. E essa é a gravidade da desobediência. Não é porque nós mandamos ele arrumar o quarto, ele não arrumou, desafiou a nossa autoridade. Irmão, a nossa autoridade tem o seu valor na vida dos nossos filhos, mas o grande problema é que esse coração que não quis obedecer de forma imediata, não está disposto a obedecer a Deus. Não entendeu ainda, entendeu o propósito do Senhor. Não entendeu o que a palavra diz, que um filho cheio do Espírito Santo vai aprender a obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Então, quando a gente corrige disciplina, nós estamos literalmente, irmãos, agindo como evangelistas. Nós estamos tratando da alma dos nossos filhos. Quarto, expõe o coração do seu filho. O castigo físico elimina o mal.
Essa disciplina purifica o coração, Provérbios 20:30. E Provérbios 22:15, o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Na pandemia, eu tive a oportunidade de acompanhar vários trabalhos feitos por pastores, por especialistas na educação de crianças. Foi uma das coisas, né, que a pandemia propôs. Tinha live praticamente todos os dias, várias vezes no dia. Live com fulano, com ciclano, com o pastor, com Beltrano, com aquilo. E isso foi um aspecto muito bom, porque eu tive a oportunidade de ouvir muita coisa. Mas, irmãos, eu confesso para você que muitas vezes dá vontade de pegar e entrar no chat e falar assim: gente, pelo amor de Deus, vocês estão doidos, vocês não estão lendo a Bíblia, não. Por exemplo, uma das coisas muito mal interpretadas é a questão da vara. A ponto que só faltou eu falei: não, daqui uns dias eu vou ver gente falando que não é vara, é pantufa. Né? Porque como que pode Deus usar vara para bater num filho? Irmãos, isso aqui é um instrumento, tá? E numa outra oportunidade depois, a gente vai ter a oportunidade de falar disso de uma forma mais detalhada, mas essa questão da correção, e às vezes a correção vai gerar dor. Não estou falando daquela disciplina desequilibrada, que você chamava um filho para bater nele, e o filho não sabia nem do que estava acontecendo. Mas existe uma maneira bíblica de se fazer isso. Existe uma maneira que vai ser bênção. Quando nós usamos a vara, os nossos filhos vão sentir dor, vão se sentir frustrados, eles estão se deparando com a consequência do pecado. E é nessa hora que nós podemos ministrar ao coração deles. Eu falo para vocês assim, dos nossos 3 filhos, são bem diferentes um do outro, né? Cada um tem um temperamento. E nos 3, às vezes que os nossos corações mais se aproximaram, que nós vivemos um momento de Deus, foi um momento de disciplina. Só que como que acontecia essa disciplina? Deixa eu tentar mostrar para você isso. Às vezes a disciplina ela acontecia porque um filho tinha avançado e insistido na desobediência. Nós tínhamos uma comunicação já estabelecida, ele sabia o que nós esperávamos, ele tomou a decisão de fazer do jeito dele. A gente chamava para perto, não no momento de ira, mas no momento que nós estávamos tranquilos, e aí nós íamos conversar. Então, quando eu falava para eles assim: olha, Isabela, Davi, Rebeca, vai lá para o quarto de vocês que o papai vai conversar. Irmãos, o semblante ia cair. Ardeu. Né? E nós íamos conversar. Chegava no quarto tranquilo, sem gritaria, sem bagunça, sem piseiro, sem espalhafamento, nada disso. Filho, o que aconteceu? Explica para mim. Por que você desobedeceu, papai? Por que você não fez da forma como nós havíamos combinado? Papai, é que... E aí é uma hora que a criança, e nessa hora você está pastoreando o coração, deixa ele falar. É que o meu amiguinho, pai, fez errado, e aí eu também tive que fazer errado, porque como eu deixar só ele fazendo errado? Pai, olha, eu não obedeci, porque, veja, pai, naquela hora eu pensei nisso, nisso e nisso, eu tive que fazer desse jeito. Você deixa. Talvez, quando ele começa a falar, ele vai expor situações que pode demonstrar que em um outro aspecto, aquela comunicação da obediência não ficou clara. Mas você vai rebatendo esses argumentos, porque se você tem convicção de que a orientação foi clara, que ele entendeu e ele decidiu desobedecer, não tem argumento que vai justificar a não disciplina. Olha, filho, embora você fez isso, você pensou aquilo, mas aqui é o seguinte: obediência é algo muito sério, porque Deus está nos chamando para a obediência. Você está sendo treinado para o seu relacionamento com Deus e para a vida. Deus espera que nós, como filho dele, sejamos obedientes. E quando nós praticamos a desobediência, tem consequência, não tem? Então, por causa da desobediência, agora você vai ser disciplinado. E a disciplina funcionava assim. Em alguns momentos, nós pegávamos uma vara, e houve um tempo certo para fazer isso. E nós pegamos aquela vara e batemos no lugar certo. Entendeu? Disciplinamos os nossos filhos. Filho, o papai está fazendo isso porque eu amo tanto. E a Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos. Se o papai errar com Deus, Deus vai disciplinar o papai. E Deus espera agora que eu disciplino você, porque se eu não te disciplinar, eu estou errando com você. É porque eu te amo tanto, eu vou te disciplinar, que você precisa ser corrigido. Corrigir o filho. Existe aquele momento de frustração. O filho se recompunha, sem briga, sem choro, escândalo, nada disso. Ele vive o momento dele do luto. Terminou, a gente se abraça, a gente ora junto e pede perdão a Deus junto. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia.
E nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor, porque desobedecemos ao Senhor. E nos ajuda, como família, a sermos obedientes em tudo no Senhor. Que o Teu Espírito gere isso no nosso coração. Eu geralmente olho no meio dos meus filhos e falo assim, olha, o papai te ama muito e continuo acreditando em você. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Para as minhas filhas eu falava isso, vocês serão meninas que vão se tornar mulheres cheias do Espírito Santo. E eu tenho muita alegria naquilo que Deus está fazendo e vai fazer na vida de vocês. Acabou, gente. Abraço, vamos tomar Coca-Cola, ou vou tomar água, tererê, fazer alguma coisa, um suco, e bola para frente. E se errar amanhã? É corrigido de novo. Até que o coração dos nossos filhos vão sendo treinados. Eu estou colocando aqui isso que expõe o coração, porque no momento da disciplina, você consegue entender os argumentos, você consegue entender aquela raiz pecaminosa que quer botar a culpa. Quantas vezes, pai, eu desobedeci por causa do meu irmão, por causa da minha irmã. A síndrome de Adão. Olha, irmão, aqui quanto você pode ensinar. Filho, você sabia que você está agindo agora igual a Adão? Você sabia que você está fazendo igual Eva? Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus foi falar com eles e disciplinar eles, eles botaram a culpa no diabo. E o diabo não fez nada, ele só simplesmente tentou, e quem pecou foi o homem. Né? Aí já evita dele falar, não, a culpa é do diabo, pai. Né? O diabo que é mau, eu pequei porque o diabo é ruim. Irmãos, nós estamos pastoreando o coração dos nossos filhos. E uma disciplina, sim, de um filho que entende que o pai e a mãe os ama, produz resultados gloriosos. Um outro benefício da disciplina é que dá sabedoria. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Irmãos do céu, como é difícil. Você sai na rua hoje, você vai num determinado estabelecimento, os pais não sabem o que fazer com seus filhos, né? E aí conhece a gente, chega assim e fala, ó, o pastor está te vendo, hein? Né? Vou chamar o pastor. Eu fico olhando, falo, não, já chama para conversar contigo, sabe? E a criança começa a olhar para a gente, meio assim atravessada, como se nós fôssemos os superintendentes de disciplina, né? Fôssemos ali. Não, querida, essa é uma função tua. Né? Quando a gente corrige os nossos filhos, se tornam sábios, educados, sabem se comportar. Né? Vamos pegar uma outra situação aqui com relação à igreja. Né? Agora a Grazi vai vibrar lá. Poxa, os meus filhos estão começando a frequentar a igreja. Existe um espaço deles e eles têm que entender. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente trabalhava isso durante a semana. Filhos, o maior privilégio que nós temos é de servir a Deus. E tem um dia da semana que a nossa família vai para a igreja para a gente adorar a Deus e cultuar a Deus juntos. Trabalhava isso a semana, domingo é o dia da gente ir na igreja, domingo nós vamos buscar ao Senhor. Filho, a igreja é um lugar tão importante que existe um lugar onde o papai vai ouvir a palavra e existe um lugar onde você vai ouvir a palavra. Gente, criança é criança em qualquer lugar. Os nossos filhos não nasceram lá dentro do ministério infantil. Teve dia que chegaram para a gente, não quero ir. Por que você não quer ir? Eu não quero ir porque eu não quero. Puxa vida, então não funciona. Tem que ser um outro motivo. Não querer ir porque você não quer. Filho, na nossa vida a gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que é preciso. Você vai. Pai, mas eu não gosto da professora. Puxa, filho, mas olha que coisa interessante. Tem coisas na vida que a gente não gosta, mas a gente faz. É assim. Mas, pai, eu não quero porque eu estou com medo. Nossa, você está com medo, filho? Então nós vamos orar porque o Papai do Céu vai te dar coragem e você vai. Irmão, vai. E aí você insiste, você ensina. Não deu resultado, você não vai brigar, você não vai chamar o professor da escola bíblica, não sei o que está acontecendo aqui, meu filho não está querendo vir aqui, eu acho que vocês não chamaram ele para participar da atividade, que ele não quer vir mais. Não, sabe por que ele não quer ir mais? Pode até ter acontecido um problema, mas o maior problema é o coração dele. E você vai pastorear o coração dele. Pai, filho, olha só, semana passada nós fomos na igreja e você insistiu em não querer ir para a classe. E você acabou desobedecendo o pai. Nós vamos essa semana de novo. E é tão importante que você fique lá, que se for necessário te disciplinar, nós vamos te disciplinar. Pastor, meu filho não vai ficar, talvez, traumatizado com a igreja, porque eu disciplinei ele. Não, irmão. Você está pastoreando o coração do seu filho. Filho, é tão importante que se você não obedeceu o papai e a mamãe, você vai ser disciplinado. Não é porque você não foi para a classe, é porque você está desobedecendo. E aí você chega na igreja,
O teu filho começa a dar trabalho, e não vai. E a tia Grazi, e vai e volta, e eu estou com dor de barriga, e eu quero, sei lá, e fala o que, você percebe tudo, querido, que são coisas que ele está lutando para não te obedecer. Você vai para casa, depois daquele culto abençoado que a pastora Samanta e o pastor Rodrigo pregaram, né? Você está cheio do Espírito Santo, rompendo em fé, você fala, é hoje, deixa Deus me usar, entendeu? Irmão, conversa com seu filho, traz para perto, se é domingo, almoça, sabe? Tem aquele momento em família, e deixa o cliente lá, deixa ele. Passou aquilo lá, agora vamos conversar. Olha, filho, hoje você me desobedeceu. Eu falei para você fazer algo, nós combinamos, e você infelizmente não obedeceu. Por que isso aconteceu? Então, mas não justifica. Então agora você vai ser disciplinado. Sabe por quê, filho? O papai quer te ensinar você lá, porque lá você vai aprender a palavra, e você vai entender o que é obedecer ao Senhor. Você vai entender que existe algo dentro do nosso coração que, se não for tratado, que se chama pecado, vai nos levar para o inferno. Não é que ele gosta, você vai para o inferno. Não, ele não vai para o inferno. Em nome de Jesus, para de falar isso para o seu filho. Mas se ele não tratar dessa natureza que está dentro do coração dele, ele vai parar lá. Mas nós, pais, não vamos deixar passar essa oportunidade. Está entendendo, irmãos? Como que funciona um contexto? E é nessa hora que eu encontro o Espírito Santo nos dando graça, irmão, porque parece que se destrava um céu. Algo sobrenatural acontece. Se você faz isso com amor, com temor, na dependência do Espírito Santo, o milagre acontece no coração dos nossos filhos. Amém? E outra coisa também aqui, que é a disciplina dá alegria e descanso. Olha que coisa bonita. Disciplina os seus filhos e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Não tem uma coisa que mais realiza um pai e uma mãe, é quando eles veem que os seus filhos estão dando certo. Principalmente nos caminhos do Senhor. Não é dar certo na nossa sociedade, isso já é algo bom. Mas quando você vê filhos crescendo, sabe, com empenho, com amor, com motivação, filhos que entendem que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas passa semana após semana, eles estão com o coração dizendo, vou continuar servindo a Deus, vou continuar buscando o Senhor, vou continuar amando as pessoas, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e essas dificuldades vão ser vencidas em nome de Jesus. É isso que Deus espera da nossa vida quando nós disciplinamos os nossos filhos.